De volta para falar mais um pouquinho sobre a China no período antigo. Vamos ver sobre que período nós vamos falar agora. Vem comigo. Muito bem, o período imperial chinês. Para quem não viu, nós já fizemos um vídeo aqui, tem aqui no canal, falando da formação da antiguidade chinesa, do sedentarismo dos povos e depois as primeiras dinastias. Não viu? Dá uma olhadinha que eu vou deixar o card aqui para vocês. E depois dos estados combatentes, o maior, o estado mais estrategista, não o maior, mas o mais estrategista, conseguiu vencer os outros 6 principados e emerge como um império, o Império Qin. E é dele que nós vamos falar agora. Primeiro grande império chinês, o Império Qin. Não, não era Fred Mercury. Vai se erguer em 221 a.C. e vamos ter um imperador, o imperador Qin, extremamente polêmico. Pois se de um lado ele deu estabilidade à China, por outro lado ele foi extremamente violento, tendo aí o episódio da queima de livros. Então, estabilidade. O que esse cara fez de legal para a China? Expandiu o território absurdamente. Ele construiu estradas, ele construiu pontes, canais, ou seja, toda uma infraestrutura para esse império. Intensificou a comunicação entre as pessoas e mesmo do reino com as pessoas, do reino enquanto o reinador, né? O dinasta. Dinamizou o comércio, então fomentou a economia. Poxa, que rei maravilhoso! Pois é, mas sempre com muita censura. E um dos episódios mais famosos de censura é o episódio da queima de livros. Aí, no slide, vocês conseguem ver uma imagem, é uma figura que é pintada num pano, né? Como se fosse um tapete, é, que mostra justamente esse episódio, tá? Da censura e da queima de livros. É feito em tecido essa pintura, tá? Então o que aconteceu? Ele perseguia as pessoas que não concordavam com o reinado dele. Perseguia bruscamente. E até que num determinado tempo ele manda queimar todos os livros de literatura ocidental, oriental, tudo que tivesse escrito que pudesse questionar ou fazer refletir e levasse ao questionamento das novas leis imperiais. E ele vai permitir que fique apenas alguns manuais agrícolas, algumas obras de utilidade prática, tá? Livros de medicina, mas ninguém podia ler, ninguém podia ter acesso a nada depois dessa queima de livros, era proibido, tá bom? Outra coisa que esse cidadão tinha, vamos passar aqui, ele tinha uma obsessão pela vida eterna, tá? Então, a construção de túmulos grandiosos. A gente vai ter também a muralha da China, que eu falo um pouquinho depois. E aí vocês estão vendo a imagem do exército de terracota. Gente, esse exército ele é formado por mais de 8 mil peças entre soldados, cavalos, carruagens, tá? Ele foi descoberto por um agricultor, um morador, comprou um terreno ali e foi cavucar para ver se fazia um poço ou alguma coisa assim e descobriu esse exército. Lembra que eu falei no outro vídeo, quem não viu o vídeo já deixei o card aqui, que muitos reis mandavam matar um tantos quantos soldados, escravos, para serem enterrados junto com ele depois da morte? Então, o Queen, ele foi enterrado com esse número absurdo de soldados, com esse exército de terracota, porque terracota, né, é a argila queimada, é o material que é feito, embora perfeitamente, vou pôr aqui a imagem de novo para vocês verem, embora com muita perfeição, ele é feito em cima de uma argila que depois é queimada. E ele vai ser enterrado junto com esses objetos, além de muitos tesouros que ele tinha. E isso só vai ser descoberto muito tempo depois. Na verdade, ele morre em 210 a.C., é sepultado, e só em 1974 que vão descobrir essa coisa estranha aqui, né? Tem um material aqui diferente. E esse agricultor, esse
essa pessoa que cavou o poço vai chamar os arqueólogos para investigarem, aí vão descobrindo um atrás do outro, tá? Que eram para cuidar dele, esses guerreiros, após a sua morte. Além disso, também é de responsabilidade do Qin, então é no Império Qin, que nós vamos ter o início da muralha da China. Não é uma muralha que o cara ergueu da noite pro dia, depois foi continuando, tá? Lembrando que a muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E na época do Huangdi, né, do imperador Qin, ela vai ter mais ou menos 3.000 quilômetros de extensão. E depois da morte dele vai ser continuada e vai chegar a quase 7.000 quilômetros de extensão. Ah, é aquela que dá pra ver da lua? Não, não dá. Aplicar um golpe em você. Mas é realmente muito extensa e um colosso de obra, tá? Vamos ver a próxima dinastia. Dinastia Han. E quem vai ser o dinasta, o primeiro a assumir é Liu Bang. Vamos falar um pouquinho sobre este cidadão. Isso em 206 antes de Cristo. O Liu Bang ele é um funcionário do governo, é um ex-camponês, né? Na verdade, ele era um camponês e torna-se um ex-funcionário do governo. Ele vai organizar uma rebelião contra o governo, contra o imperador, por causa das disputas por poder que haviam na época. E nessa disputa, nessa rebelião que ele faz, ele assume o império, então passa a ser dinastia da sua família Han, tá? Uma burocracia muito centralizada e sofisticada, tá? A gente já falou também de burocracia no outro vídeo, ou seja, de dar condições para que tenha administradores, funcionários e você possa controlar melhor. Então é uma burocracia que vai trazer muita estabilidade, tá? É uma dinastia que vai durar 400 anos, mais ou menos 400 anos. E vai ser sofisticada porque ela vai desenvolver, por exemplo, educação, vai entender que através da educação a gente vai ter avanços, principalmente tecnológicos, tá? Mas também econômicos, científicos, culturais, como a gente sempre fala muito da cultura chinesa. E essa educação também vai dar condições de invenções virem à tona, e isso vai fazer progredir o comércio. Então, por exemplo, a gente vai ter o papel, a invenção do papel aqui na dinastia Han, uma das maiores invenções da humanidade, tá? A gente vai ter a bússola, que é muito importante nas navegações, no período de navegações vai ser muito importante, e que não era usada para navegação nessa época, ela era usada para saber exatamente onde você deveria construir o templo, se estava voltado para o Deus que você desejava construir aquele templo. Pólvora, os moinhos de água, sismógrafo, para quem não sabe o que é sismógrafo, é o que mede tremor de terra, tá? É criado nessa época. O estribo de cavalo, até então as pessoas cavalgavam sem o estribo, ele dá mais conforto e estabilidade. E na medicina vão ter muitos estudos, então a gente vai alcançar aí a acupuntura, que é muito famosa na China, hoje já faz parte inclusive do SUS, né, sistemas de saúde, planos de saúde, comprovado cientificamente em algum grau a sua eficiência, e nasce aí os estudos de acupuntura. Também é importante para esse tempo o confucionismo, tá? Então tá aqui que vai ser a base ideológica desse estado Han, tá? Inclusive vai ter uma universidade fundada para difundir o confucionismo. Eu não vou me estender em Confúcio para não ficar muito longo, mas Confúcio ele foi um sábio, né, chinês. Este nome Confúcio não é o nome dele originário, o nome dele era Kung Fu Tzu. E Confúcio é um nome que foi dado pelos ocidentais quando entraram em contato com as suas obras, com suas teorias, né? Porque Kung Fu Tzu virou Confúcio. Mas ele estabelece teorias sobre normas éticas e morais. Então ele fala, por exemplo, sobre o princípio das 5 virtudes. Para você ser alguém, ser um bom cidadão e progredir na sua sociedade, você tem que ter 5 virtudes, né? Bondade, honestidade, gentileza ou cortesia, sabedoria e fidelidade.
E uma coisa importante que ele fala é que a educação começa em casa e com respeito que se dá aos mais sábios, aos mais velhos. E é esse recorte principal que vai ser pego pelos governantes do Império Han para dizer que os súditos têm que obedecer ao governante, ao rei, porque ele é mais sábio, porque ele está acima, né? Ele não pode não obedecer, desobedecer ou questionar. Uma coisa meio deturpada, tá? Mas o confucionismo foi o grande fator ideológico. E importante aqui, que eu também falei que a gente ia falar nisso, Rota da Seda. Super importante para a economia chinesa. Vamos falar um pouquinho dessa rota então. Os imperadores, para proteger a China, né, eles começaram a, para assegurar as fronteiras que eles tinham, eles começaram a mandar alguns embaixadores chineses para alguns lugares, levarem presentes, para saber como é que funcionava o mundo ali fora da China, o que estava próximo, o que não estava, quais eram os interesses. Esses embaixadores vão voltar com informações de que existem dois reinos muito grandes, dois impérios grandes a oeste, para a gente ficar ligado, né? Que seria o Império Persa e o Império Romano. A partir disso, ao mesmo tempo que eles ficaram ligados para tomar cuidado com esses impérios, eles pensaram, poxa, mas eles são muito ricos. Por que nós não comercializamos com eles? Vejo vantagem, né? E aí ele começa a traçar rotas para levar, entre outros artigos, a seda, para comercializar com esses outros impérios e trazer o que achava de melhor que poderia ter lá para dentro da China, tá? E quando a gente traça essas rotas, que são rotas importantes e que existem até hoje, um pouco modificadas, mas ainda existem, por exemplo, com feiras livres em algumas das cidades, daí engloba a Arábia, engloba a Mesopotâmia. Quando a gente faz essa troca comercial, é inevitável descobrir novas coisas. Isso vai desde descobrir animais que não são típicos do meu local, descobrir especiarias, vegetais, como descobrir cultura, dentro disso a religião. Existem outras crenças, existem outras culturas. Então a troca da Rota da Seda ela é muito importante para o que venha a acontecer depois, tanto nos outros países do Ocidente, com quem a China comercializava, quanto com a própria China. Quais são as transformações que ela traz dessas trocas, tá? Fica aí para vocês refletirem. Bom, na antiguidade, gente, o Império Han é nosso último império da antiguidade, desse período que a gente estuda, e ele vai chegar ao fim no século II a.C., com uma crise provocada principalmente porque não tem ninguém para herdar. Já pensaram nisso, gente? Uma dinastia depende de herdeiros, e cadê os meus herdeiros? Não tem, não tinha herdeiros. E aí começa a ter uma disputa pelo poder desenfreada, tá? Também porque a elite agrária, que já era elite, agora se fortalece. A gente já viu esse filme lá nos Estados Combatentes. Vai se repetir, né? Então, em 220 depois de Cristo, já o imperador é derrubado. Cai o imperador, disputa de poder, uma brigaiada danada. Quem paga? Paga o povo. Paga o pequeno agricultor. A agricultura começa a sofrer um déficit, tem uma decadência. Se não tem produtos agrícolas, não tem alimentação. Se não tem alimentação, as pessoas morrem de fome. Há uma redução populacional. E também nessa época chega o budismo. O budismo e o confucionismo começam a ter atritos, embora pensamentos parecidos, tá? Algumas coisas se convergem, a disciplina, a calma, em alguns pontos a passividade, mas em outros não se convergem, tá? E o budismo vai ser adotado. O que acontece na prática? Há uma fragmentação do território, eu mando aqui, eu mando aqui, eu mando aqui, isso tudo é dividido novamente. E essa fragmentação só vai ter uma reunificação, podemos chamar novamente a China de China reunificada, na dinastia Tang, que vai tomar o poder 4 séculos depois, né? Dinastias com nomes muito comerciais, não é mesmo? Qin, Tang, pois é. Tá? Então a gente tem o fim do Império Han, o fim da antiguidade chinesa, porque tudo que vai acontecer depois daqui não é mais considerado antiguidade. Vejam, voltando aqui.
Isso, o império vai ser derrubado em 220 depois de Cristo. Quando a gente fala de eras depois de Cristo, a gente começa a falar da Idade Medieval. Então existe continuação da história da China e aconteceu isso, derrubou, de repente uniu e a China é a potência que é hoje. Não, gente. Depois continua essa história. É que é muito difícil a gente estudar o Oriente. Mas eu acho que pelo que a gente estudou aqui, a gente consegue pelo menos ter uma ideia de como a nossa história é formulada de forma diferente, né? Nós temos muita influência ocidental, porque somos um país que fomos colonizados pela Europa e aprendemos mais sobre o Ocidente. Porque também está em foco, né? A economia rege também o que a gente aprende na escola. E a China começa a ser interessante de aprender de uns tempos para cá, porque ela é uma potência econômica. Brasil e China ali no BRICS juntos. Hoje a China, uma potência em destaque em todos os lugares. Então, para a gente entender um pouquinho esse funcionamento e essa. Mas ela ainda passa por várias crises, né? A gente vai ter o maoísmo, a gente vai ter uma série de crises que a gente fala pontualmente durante o curso do ensino médio. Não se aprofunda tanto. Uma pena, porque a história oriental é extremamente encantadora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, alguma coisa que vocês queiram se aprofundar ou que vocês saibam, deixa nos comentários. Curte e compartilha para fazer valer nosso trabalho. Obrigado! Até a próxima!